Queridos irmãos, com a santa e gloriosa paz do Senhor, mais uma vez estamos aqui na nossa aula de Escola Bíblica Dominical. Esta aula do terceiro trimestre, nós estaremos falando da lição 3, a mensagem das bem-aventuranças. Uma mensagem muito especial para a característica de cada um dos irmãos que estão buscando a ida aos céus. Vamos estar fazendo a oração antes de iniciar a nossa aula. Senhor, te agradecemos pela oportunidade, Senhor, de Tu ser um grande Deus, o Deus Criador de todo o céu, de toda a terra. Pai Celestial esteja conosco todos os dias da nossa vida. Que as Tuas bem-aventuranças, ó Pai Celestial, possam ser realidade na nossa vida. E possamos, Senhor Deus, demonstrar características, Senhor Deus, daquilo que Tu tem colocado na Tua palavra para cada um de nós. Abençoa, Senhor Deus, os Teus servos, guardando em todo momento, em todo lugar do mundo, para que eles tenham oportunidade, Senhor Deus, de viver a verdadeira palavra de Deus, de viver a verdadeira bem-aventurança. Te agradeço por esta oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nosso texto áureo diz o seguinte, nosso texto áureo está em Salmos 128:1. Salmos 128:1, o nosso texto áureo de hoje. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Ou seja, aquele que permanece bem-aventurado, permanece dentro da palavra do Senhor. A palavra de Deus diz o seguinte, que o princípio da sabedoria é temer a Deus e conhecer a sua palavra. Ser bem-aventurado é constantemente conhecer verdadeiramente a Deus. Nós vamos ler a verdade aplicada. A verdade aplicada na nossa lição diz o seguinte: as bem-aventuranças revelam que não há harmonia entre os valores do reino de Deus e do mundo. Há uma diferença muito grande do reino de Deus e do mundo. Os objetivos desta lição são apresentar as virtudes que alicerçam a vida cristã, destacar as virtudes que tratam da vida prática e mostrar o estilo de vida diferenciado do mundo. São três temas muito importantes para nós entendermos e são temas que levam diretamente para nós conhecermos características da vida cristã. E principalmente, irmãos, durante essa lição 3, lembre que toda vez que nós falamos de uma bem-aventurança, essa bem-aventurança tem que lembrar para o irmão de caráter, ou característica do caráter do irmão. Toda vez que nós olharmos uma bem-aventurança, esta bem-aventurança tem que estar marcada dentro do caráter de cada um dos nossos irmãos, de cada um de nós. E isso vai facilitar com que o mundo nos reconheça verdadeiramente como os filhos de Deus e como filhos de Cristo. Vamos na sequência no nosso texto de referência que está em Mateus 5, do versículo 4 ao 10. Mateus 5, do versículo 4 ao 10. A leitura de hoje está falando sobre todas as bem-aventuranças, detalhando cada uma delas. Então nós vamos fazer a leitura aqui de Mateus, que diz o seguinte: bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Cada uma dessas bem-aventuranças destaca uma característica específica para cada um de nós e literalmente um comportamento de cada uma das pessoas. Nós vemos os que choram, nós vemos os mansos, nós vemos os que têm fome e sede de justiça, nós vemos os misericordiosos, nós vemos os limpos de coração,
nós vemos os pacificadores, nós vemos os que sofrem perseguição. Essa lição nós vamos falar destas características. E essas características vão nos dizer exatamente o que cada um receberá de sua bem-aventurança. Nós precisamos entender principalmente que estas características são características que, se olharmos, nós encontraremos em Jesus Cristo. E essas características são características transformadoras. Quando nós olhamos para o reino do céu, nós vemos que isso são virtudes que alicerçam a vida cristã. Cada uma dessas bem-aventuranças são olhadas por pessoas como virtudes. Embora alguns olhem de forma diferenciada, principalmente com relação aos que choram, aos que sofrem, mas são virtudes a partir do momento que você as entrega diretamente a Deus. Então, vamos entender aí no tópico 1 o que são essas virtudes. Atitudes adotadas que expressam os valores que norteiam todos os que procuram viver segundo as leis do reino de Deus. Ou seja, todas essas bem-aventuranças são atitudes, comportamentos que trazem o norte para cada um de nós. Demonstra qual é a direção que devemos caminhar para que possamos estar no reino dos céus. Isto demonstra a característica do caráter de cada uma das pessoas que pode levar a estar no reino dos céus. Nós vemos lá em Mateus 5:48. Vamos fazer a leitura de Mateus 5:48. E lá está escrito: sedes vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Nós temos que buscar a perfeição. Não significa que temos que ser perfeitos, mas estar buscando constantemente a perfeição, buscando constantemente o fruto do Espírito, buscando constantemente a santificação. E isso são coisas que transformam a nossa vida. Dentro da nossa terra, a única pessoa que foi perfeita foi Jesus Cristo. Ah, irmão, mas eu vou buscar a perfeição, meu pastor, ou meu avô, ou meu pai, são pessoas perfeitas? Não, são pessoas que têm suas falhas. Pode estar próximos da perfeição porque buscam constantemente transformação. E essa é a nossa oportunidade. Esse é o nosso desejo. Esta lição busca demonstrar como nós podemos atentar para essas características da bem-aventurança e buscar a perfeição de estarmos mais próximos de Deus. Esta lição traz características de quem está buscando estar mais próximo de Deus. No item 1.1, o alicerce de toda a felicidade. Mas, afinal de contas, qual é o alicerce de toda a felicidade? Será que a felicidade, como disse na aula passada, está no ter? Será que posses, dinheiro, finança, emprego trazem diretamente para mim e para você a oportunidade de ser feliz? E nós descobrimos que não. A felicidade, a nossa felicidade, não está diretamente ligada em ter, mas sim em ser. A nossa felicidade, a felicidade do cristão, está ligada diretamente em reconhecer o poder de Deus, da sua graça salvadora na nossa vida. E isso transforma. Então, descobrir humildemente que somos totalmente dependentes da graça de Deus é o que nos faz feliz. A partir do momento que você descobre que ao levantar você depende da graça de Deus, ao sair da cama você depende da graça de Deus, ao alimentar-se você depende da graça de Deus, ao trabalhar você depende da graça de Deus, você vai começar a reconhecer que esta graça transforma a sua vida. Você descobre que não está sobre você a dependência de todas as coisas que estão sobre a sua volta, sobre o seu mundo, sobre o seu universo. Mas que o seu universo, entregue nas mãos de Deus, ele é um universo mais feliz, mais cuidado, mais preparado. Quero fazer uma outra leitura, uma leitura de Provérbios 29 e 23. Provérbios 29 e 23. Nós vamos fazer a leitura desse versículo que diz o seguinte: a soberba do homem o abaterá, mas a honra susterá o humilde de espírito. A soberba do homem o abaterá, mas a honra susterá
o humilde de espírito. Nós temos que reconhecer, irmãos, a humildade. E nós aprendemos na aula anterior que a humildade, na verdade, é reconhecer a Deus como soberano de todas as coisas. Eliminar a nossa soberba, o poder que nós sentimos em nós mesmos, nas condições naturais de nosso físico, e reconhecer o poder de Deus sobre a nossa vida. A partir do momento que nós largamos a nossa soberba, que nós largamos a nossa altivez, que nós largamos a autossuficiência e entregamos a nossa vida a Deus, significa que nós estamos nos tornando humildes de espírito. Ou seja, pessoas que reconhecem o poder de Deus e do seu Espírito Santo na nossa vida. E a partir desse momento, sentir a graça dele em todo momento do nosso viver. Viver em tempo em que as pessoas costumam confiar em si mesmas, a nossa virtude repousa em confiar em nosso Deus. Isso é importante, irmãos. As pessoas hoje confiam em carros, confiam em cavalos, mas nós temos que lembrar que nós temos que fazer menção do nosso Deus. O nosso Deus tem nos salvo. O nosso Deus tem operado grandemente na nossa vida, curado nossas enfermidades, sarando nossas feridas, guardado nosso lar, dado nosso emprego, nosso sustento e mantendo a cada um o nosso dia a dia. A graça de Deus nos liberta e nos salva. É isso que nós temos que entender constantemente. Não estar preocupado em o que eu posso fazer, o como eu posso fazer, o como eu posso obter, porque isso não trará felicidade plena. A nossa felicidade plena realmente está na graça de Deus e reconhecer o seu poder. Quero ler também Salmo 37,5. Salmo 37,5. Em Salmos 37,5 está escrito: entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele e ele o fará. Então, irmãos, entenda, entregar o seu caminho ao Senhor é falar todo dia, dobrar seu joelho todo dia e apresentar a Ele todo dia os seus planos, os seus projetos, as suas intenções. Deus sabe de todas as coisas, Ele conhece todas as coisas, mas é necessário falarmos para Ele aquilo que precisamos. A partir do momento que entregamos nossos projetos nas mãos do Senhor, Ele nos abençoa e nos guarda. Temos que entender que a partir do momento que entregamos a nossa vida a Ele, Ele fará tudo por nós. No item 1.2, consolo para os que choram. É estranho, irmãos, quando nós falamos que chorar é uma virtude. É muito complicado nos tempos de hoje. As pessoas olham as pessoas que choram, né? E ultimamente, as pessoas, depois da pandemia, têm dificuldade muito grande, têm sofrido ansiedade, têm tomado remédios, tem pessoas que choram constantemente. Mas como eu posso dizer que chorar é uma bem-aventurança? Na verdade, o que nós estamos falando não é o chorar por uma necessidade material e nem chorar por uma necessidade emocional. Nós estamos falando sobre chorar aos pés do Senhor, entregar de verdade aquilo que precisamos e necessitamos. Quando nós dobramos o nosso joelho e entregamos a nossa necessidade perante o nosso Deus, Ele nos garante que a partir desse momento nós seremos atendidos, seremos consolados pelo Espírito Santo. Quando nós somos consolados pelo Espírito Santo, temos uma cobertura do poder de Deus sobre a nossa vida. Nós podemos ver que a partir do momento que nossos irmãos entregam as suas vidas ao Senhor, choram aos pés do Senhor, Ele abre portas de emprego, cura enfermidades, sara feridas, restabelece lares, porque a partir do momento que entregamos de verdade as nossas necessidades, Ele vem para nos consolar. A função do Espírito Santo é de consolador. E muitas das pessoas não buscam mais o Consolador para esse tipo de coisa. Buscam a Deus como alguém que tivesse dinheiro ou oportunidades para oferecer, mas Deus quer tratar de nós de forma sentimental. E é interessante, irmãos, que aqueles que choram constantemente aos pés do Senhor demonstram naturalmente uma força que as pessoas no mundo não têm.
Aqueles que depositam as suas necessidades na mão do Senhor, têm uma força que as pessoas olham para ele e falam assim, como você consegue, vendo seu pai, sua mãe doente, seus filhos doentes, como você, recebendo um salário mínimo, consegue viver bem e ainda estar sorridente? Como você, em meio a toda essa dificuldade, permanece firme? Nós podemos fazer menção novamente do nome do Senhor. E esse nome do Senhor nos transforma, nos edifica e dá-nos força. Nós precisamos crer no nome do Senhor e acreditar que Ele nos consola e nos atende. As pessoas buscam felicidade de forma equivocada. Pensam que felicidade oferecida por Cristo é semelhante à felicidade oferecida pelo mundo. E não é assim. A felicidade oferecida por Cristo, de novo, não é ter. Mas a felicidade oferecida por Cristo é ser salvo e ter comunhão com Deus e ter a oportunidade de sentir a oportunidade de não termos mais pecados e sentir a opressão do mundo. Vamos fazer a leitura também sobre Esaú. Esaú também teve problemas sobre seu arrependimento. Esaú chorou, mas não conseguiu se arrepender. Onde está isso? Hebreus 12, do 16 ao 17. Hebreus 12, do versículo 16 e versículo 17. Lá em Hebreus 12, versículo 16 e 17, está escrito assim: E ninguém seja devasso ou profano, como Esaú, que por uma refeição vendeu o seu direito de primogenitura. Porque bem sabeis que, querendo ele ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. Esaú pediu perdão daquela situação, Esaú se arrependeu da situação, Esaú teve um momento de constrangimento por causa daquela situação, ele chorou fisicamente, mas ele não chorou por se arrepender sentimentalmente daquilo. Ele chorou porque ele sentia a falta do ter. Porque o poder da família, a autoridade da família seria transferido para o seu irmão. E ele não teria mais a autoridade que ele buscava, a autoridade de líder da família. Ou seja, Esaú em nenhum momento se arrependeu daquilo que tinha feito. Ele não buscou arrependimento com relação à atitude que tinha tomado. Deus olha para mim e para você e fala exatamente isso. Antes de tomar uma atitude errônea, é melhor chorar antes perante Deus do que chorar depois e sem se arrepender daquilo que fez. Temos que tomar cuidado porque existe uma diferença muito grande entre o reino dos céus e o mundo. Diferença do reino de Deus é chorar pelos próprios pecados. Nós temos que buscar arrependimento dos nossos pecados, buscar oportunidade com Deus para conseguirmos nos reconciliar com Ele e estarmos constantemente pedindo perdão sobre isso. Quantas vezes esquecemos de orar por isso? Só estamos preocupados, Senhor me cura, Senhor me abençoa, Senhor abre oportunidade de trabalho, mas esquecemos de pedir, Senhor, perdoa os meus pecados, Senhor, eu sou falho, quer seja por ações ou atitudes, Senhor, me perdoa, porque eu falhei. E muitas das vezes deixamos de fazer isso e perdemos a oportunidade de estarmos mais próximos de Deus. Quero ler também 2 Coríntios 7, versículo 10. 2 Coríntios 7, versículo 10, que está escrito assim: Porque a tristeza segundo Deus opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. A tristeza segundo Deus é arrepender-se para a salvação, mas para o mundo é morte. Quando nós nos arrependemos, perante Deus conseguimos a nossa salvação e a nossa libertação para o mundo vindouro. Mas o arrependimento para o mundo é sempre sofrimento, é sempre desgraça, é sempre tristeza, é sempre uma situação sem consolo, sem oportunidade. Termos a graça de Deus constantemente na nossa vida e entendemos a importância dele, nos transforma e nos liberta. Item 1.3, ele menciona a herança
dos mansos. Afinal de contas, qual é a herança dos mansos? A mansidão é uma característica de uma pessoa que demonstra autocontrole e moderação. Nós falamos sobre domínio próprio, e o domínio próprio está dentro do fruto do Espírito. E falar sobre mansidão é falar de uma pessoa que tem domínio próprio. É muito difícil, irmãos. É fácil ser manso, né, dentro da igreja, porque os seus irmãos às vezes não causam problema para você durante o culto. Mas é difícil, irmão, ser manso e humilde neste mundo que nós vivemos. Existem muitas pessoas que querem retirar nossas oportunidades, nossas chances e querer retirar de nós a oportunidade de crescer ou ser alguma coisa. Mas nós temos que entender que nós não servimos a este mundo, nós servimos a Deus. Em Mateus 11, 29, está escrito assim: tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Jesus nos ensina que a partir do momento que você segue a Ele, você vai encontrar descanso, porque o jugo de Cristo não é pesado, é leve e é transformador para a minha vida e para a sua vida. Quando temos a clara compreensão de nosso relacionamento com Deus, que nos ama e nos desafia a uma vida ausente de orgulho. É uma vida que precisamos constantemente buscar. O orgulho humano, o orgulho da nossa natureza transforma, às vezes, as nossas pessoas em pessoas amarguradas, tristes ou da pior forma de pessoa possível. Em 1 João 2,16, 1 João 2,16, diz o seguinte: porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Cobiçar pela carne, cobiçar pelos olhos e ser soberbo na vida não é ser servo do Senhor, não é servir ao Senhor, mas sim servir ao mundo. O item 2, o sermão em relação à vida prática. No 2.1 fala o seguinte: há fome e sede de justiça. Se todos nós estivermos sedentos de justiça e conforme dessa presença transformadora, seremos consequentemente uma igreja com valores do primeiro amor. É muito difícil nós encontrarmos pessoas com o primeiro amor. O amor de darmos, de entregar as nossas próprias vidas para salvar outras vidas, buscar a salvação de outras vidas. Nós vemos que hoje em dia, se não é pelo o próprio ímpio vir à casa do Senhor, nós temos poucas oportunidades de oferecer o verdadeiro evangelho. Se não for através de nossas redes sociais ou de falarmos com pessoas dentro do nosso trabalho, não falamos mais de Cristo. E isso demonstra que nós precisamos apresentar a estas pessoas a oportunidade de salvação. Essa é uma obrigação nossa, de demonstrar que somos humildes o suficiente, mansos o suficientes para resgatá-los do mundo e trazê-los para Deus. 2.2, os misericordiosos. O exercício da misericórdia, isso tem a ver com o caráter cristão. A maioria das pessoas vive tão preocupadas com os seus próprios sentimentos que não resta tempo nem energia disponível para se preocupar com os sentimentos dos outros. Não há mais empatia. Eu passo por um mendigo, eu passo por um necessitado, eu passo por um enfermo e não vejo mais ele, não consigo mais enxergar. Porque a correria deste mundo faz com que nós fechamos os nossos olhos espirituais e físicos e não vejamos mais essas pessoas. Mas nós temos que mudar essa atitude, porque nós não pertencemos a esse mundo. Somos embaixadores de Cristo aqui na terra. E tem que lembrar outra coisa aos irmãos. Nós vamos fazer a leitura de Provérbios 19, 17. Provérbios 19, 17. Que lê-se assim: ao Senhor empresta o que se compadece do pobre. Ele lhe pagará os seus benefícios. Ora, se existe um provérbio de Deus dizendo, quando você se importa com o pobre, com o necessitado, com o enfermo, desviado, Deus terá uma paga para você, você vai receber esta paga. E eu não vou me preocupar com isso, eu estou deixando de cumprir a palavra em mim e dando a oportunidade para que Satanás recolha essas vidas.
Não seja assim, irmãos. Abra os seus olhos espirituais, abra os seus olhos físicos para que haja salvação, libertação de almas e para que o órfão e a viúva seja atendido por você também. No item 2.3, os limpos de coração. Devemos tomar cuidado com os desejos do nosso coração. A Bíblia não poupa palavras para falar do quão enganoso é o coração do homem. Nós temos que saber, irmãos, que o limpo de coração permanece constantemente buscando a santificação, buscando a transformação do seu caráter, para que ele possa alcançar o céu. Mas aquele que não limpa o seu coração, permanece com o seu coração sujo. A palavra de Deus diz o seguinte: enganoso é o coração do homem. Mas eu quero deixar bem claro isso quando Jesus fala em Mateus 15, do versículo 19 ao versículo 20. Mateus 15, do versículo 19 ao versículo 20, que lê-se assim: porque do coração procede os maus pensamentos e mortes, adultérios, fornicação, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. São estas coisas que contaminam o homem, mas comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem. A preocupação daquela época, os fariseus estavam preocupando com Jesus lavar suas mãos para fazer a alimentação, para fazer a oferta, mas Jesus estava falando assim: olha, de verdade o coração do homem se contamina por essa situação. Blasfêmias, fornicações, furtos, falsos testemunhos, tudo isso começa dentro dos seus sentimentos, dentro do seu coração. Esses sentimentos, quando são levados à mente para a execução da obra má, isso traz pesar ao homem, traz tristeza ao homem. Tópico 3, uma vida contagiante e diferente. 3.1, os pacificadores. Precisamos ser pessoas que trazem a paz, que contagiam as pessoas de uma paz viva que reside dentro de cada um, que resida dentro de cada um deles. Nós precisamos transmitir essa paz para eles. Nós precisamos trazer a pacificação. O mundo hoje vive de guerras, rumores de guerras e sofrimento por causa dos desejos descontrolados do homem. Nós temos que ser a transmissão, os transmissores de paz para esse mundo. Nós vamos ler em Romanos 10:15. Romanos 10:15, que lê-se assim: e como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam o evangelho da paz, dos que trazem alegres novas e boas coisas. Como é que estão os seus pés? Será que os seus pés trazem boas novas de alegria para as pessoas que estão em volta de você? Será que você realmente está trazendo o evangelho da paz para aqueles que necessitam? Como está o seu dia a dia com relação a isso? A Bíblia diz: quão formosos os pés daqueles que trazem o evangelho da paz. É nossa obrigação trazer esse evangelho àqueles que necessitam. Item 3.2, os perseguidos por causa da justiça. Não há dúvida que a perseguição é simplesmente o conflito de dois sistemas de valores irreconhecíveis. Um não aceita o outro. O reino de Deus não aceita a situação do reino do mundo. Para isso eu quero ler com os irmãos Provérbios 6, do versículo 16 ao 19. Provérbios 6, do 16 ao 19. E lê-se assim: estas 6 coisas o Senhor odeia, e a 7ª a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mão que derrama sangue do inocente, o coração que maquina pensamentos perversos, os pés que se apressam a correr para o mal, a testemunha falsa que profere mentiras. Estas 6 coisas Deus não aceita. Mas esta última é uma coisa que Deus abomina totalmente. Ele não aceita, que é o seguinte: o que semeia contenda entre seus irmãos. Isso é muito difícil, irmãos, porque nós estamos falando sobre Deus. Nós estamos falando sobre o comportamento do ser humano. Nós estamos falando sobre justiça. E quando nós falamos sobre justiça, quando nós falamos entre semear discórdia entre irmãos, entre semelhantes, é a pior coisa que pode ter.
é abominação perante Deus. Lembre dessas 7 coisas, das 6 principais para nunca praticar, mas a 7ª, de forma nenhuma, nem pensar de executar. Tome cuidado, para que a justiça de Deus permaneça sobre a sua vida, que você possa ser agente desta justiça de Deus. Item 3.3, insultados por amor de Cristo. Vou ler o versículo em Hebreus 11, 36 ao 39. Hebreus 11, 36 ao 39. E lê-se assim: E os outros experimentaram escárnio e açoite, e até cadeias e prisões, foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos ao fio da espada, andaram vestidos de pele de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados, dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes e pelas covas e cavernas da terra, e todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa. Por que eu escolhi esse versículo, irmãos? Mesmo todo esse sofrimento que esses heróis da fé sofreram, que eles passaram essa dificuldade, eles não alcançaram a promessa que nós estamos alcançando na graça. Todos eles morreram antes de ter a oportunidade de conhecer a graça de Cristo. Irmão, hoje, se você for insultado por amor de Cristo, saiba que o mundo realmente não aceita os seus ideais, as suas características, o seu caráter. O mundo não aceita um povo justo e de boas obras, porque o mundo não é assim. E como o mundo não é assim, não tem como ele permanecer olhando você com bons olhos. Nós temos que lembrar, nosso pastor tem falado na quarta-feira que as trevas não têm comunhão com a luz. Por que as trevas não têm comunhão com a luz? Exatamente por 2 situações. Porque as trevas é a ausência de luz. E quando nós chegamos com a luz de Cristo sobre a nossa vida, para iluminar qualquer lugar, qualquer situação, as trevas têm que se retirar, as trevas têm que sair. Então, irmãos, saiba de uma coisa: ser insultado pelo amor de Cristo, ser insultado por passar dificuldade, ser oprimido às vezes e perseguido, porque você fala verdadeiramente o Evangelho de Cristo, não é uma situação ruim. Saiba que a graça de Deus, a graça de Cristo, a consolação do Espírito Santo permanecem na sua vida, e isto é transformador. Quero terminar essa lição fazendo uma oração com vocês para terminarmos, para que Deus realmente transforme a minha vida e a sua vida. Oremos. Senhor, que esta lição, Senhor Deus, visite a vida de cada um dos meus irmãos que estão ouvindo esta lição. Pai Celestial, que a Tua palavra, Senhor Deus, os transforme, ó Pai Celestial. Que estas características das bem-aventuranças, Senhor Deus, sejam fortes sobre as suas vidas. Que eles possam, Senhor Deus, ter realmente essas características até o dia da sua vinda. Que esta transformação, Senhor Deus, proposta por Ti, de um fardo leve e suave, seja algo, Senhor Deus, transformador, não só nas suas vidas, mas nas vidas dos meus irmãos, além das vidas dos meus irmãos, nas vidas de seus familiares, amigos, ó Pai Celestiais e conhecidos. Que eles possam, Senhor Deus, trazer a paz e a luz ao mundo, para que eles possam, Senhor Deus, ser a alegria e a felicidade, Senhor Deus, restabelecida pelo Seu reino. Te damos graças, Senhor Deus, pela oportunidade da nossa salvação e de sermos felizes, ó Pai Celestial, por sermos agraciados pela Tua salvação. Obrigado, Senhor Deus, por cada vida. É o que te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Fique com Deus e te espero aqui na nossa próxima aula da Escola Bíblica Dominical. Amém.